O que é destaque nesta segunda-feira? PDT confirma a candidatura de Amazonino. Chapa terá Rebeca Garcia como vice. No mesmo palanque, Alfredo e Issa saem como candidatos ao Senado. FIES 2018. Resultados serão divulgados nesta segunda-feira. Queda de avião no Campo de Marte em São Paulo deixa um morto e 6 feridos. Montanhistas ficam isolados devido ao terremoto na Indonésia. Relatório não descarta a participação de terceiros em desaparecimento do MH370 da Malásia Airlines. Final de semana em Manaus com 5 homicídios e uma morte no trânsito. No Zumbi, Olhão, assaltante e homicida é executado com 6 tiros na cabeça. Motociclista morre em mais um acidente na Avenida do Turismo. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Pampã, Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49 em Manaus. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade. Já choveu em áreas isoladas durante a madrugada. O Climatempo previa só 2 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade é de 25 graus e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 34 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 30 de julho. Chegamos aos 211 dias do ano. Faltam 154 para terminar 2018. Dia de São Crisólogo. Comemoramos também o Dia Internacional da Amizade. Entre segunda e sexta-feira da semana que passou, o Rio Negro desceu 18 centímetros. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 93 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. São normais as operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1766, carta régia que proíbe no Brasil as indústrias de ouribes, fiadores de ouro, de sedas e algodões tecidos. 1848, inauguração da iluminação a gás na cidade de Lisboa, com 26 candeeiros nas ruas do tradicional bairro de Chiado. 1997, explosão de potentes bombas carregadas por ativistas suicidas do Hamas em um mercado de Jerusalém deixa 15 mortos e 170 feridos, levando o governo de Israel a suspender negociações de paz com a Autoridade Nacional Palestina. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o trânsito a esta altura dos acontecimentos na cidade? Já começa com uma movimentação muito intensa, Paulo, principalmente na Avenida Grande Circular, ou por movimentação de ônibus, do transporte especial que vão para o Distrito Industrial, mototáxi aqui na Avenida Grande Circular, Paulo, temos aí o acesso ao Terminal 4, ao Terminal 5, os ônibus também do transporte rodoviário já começam a rodar com grande intensidade, deixando a Avenida Grande Circular com a via de maior fluxo da cidade nesse momento. Uma chuva leve já caiu no início da madrugada em Manaus. Como está o tempo aí na área onde você se encontra? Nublado, Paulo, com asfalto molhado, né? Temos ainda asfalto molhado devido à chuva da madrugada e o tempo é nublado, a temperatura bem mais amena nesse horário, como a gente já está acostumado a sentir em dias anteriores. Temos aí uma ameaça de chuva aqui nessa área da zona norte e zona leste. Alberto Pellegrini, o transporte coletivo da cidade está funcionando sem anormalidade?
Sem a normalidade, Paulo. Já percorremos as garagens conforme a tua orientação, Paulo. Já estivemos na Global, já estivemos na União Cascavel também, que fica bem vizinha ao Instituto Médico Legal, e nós podemos afirmar nesse momento que a saída dos coletivos na garagem dá-se de maneira normal, de maneira tranquila até o presente momento. Os prontos-socorros da cidade com muita movimentação, Peregrini? Muita movimentação, Paulo, principalmente de sábado para domingo, movimentação muito intensa realmente, o mesmo ocorrendo também de ontem para hoje, movimentação em pronto-socorro bem agitada, podemos colocar dessa forma, principalmente por agressão física. Pois é, acidentes de trânsito também tiveram muitos, né, Peregrini, desde a quinta-feira até a madrugada de hoje. Muitas ocorrências. Nos chama a atenção, Paulo, a estrada do turismo aí, que teve mais uma morte nessa madrugada. Tivemos morte também aí durante todo o final de semana. Nos chama a atenção ainda, muito comentado, o acidente ocorrido na Avenida Camapuã na última sexta-feira, quando uma mulher dirigindo um carro Palio, ela completamente embriagada, desceu a via contramão, na contramão Avenida Camapuã, a via que é uma via larga, tem canteiro central. Ainda assim ela conseguiu entrar na Avenida Camapuã na contramão, atingindo um casal que vinha numa moto em cheio. A moto explodiu, o casal morreu, ela teve apenas ferimentos leves e continua, né? O casal morreu e ela continua solta. Peregrini, um motociclista morreu já de novo, mais um acidente na Avenida do Turismo, alta velocidade, mas não se sabe o que aconteceu na realidade, Peregrini. Se sabe que o motociclista morreu. Se sabe que o motociclista morreu, Paulo. Não se sabe se ele foi fechado por alguém, não se sabe se veio um outro veículo envolvido nesse acidente. O fato é que o motociclista acabou morrendo na hora, nesse grave acidente de trânsito ocorrido por volta de 1h30, Paulo, dessa madrugada. O Jornal da Manhã, com o seu noticiário policial, e o Alberto Peregrini divulgou em muitas oportunidades fatos relacionados a esse bandido, o Olhão. O que aconteceu com o Olhão agora, Peregrini? O Olhão foi assassinado, Paulo, com 6 tiros na cabeça. Paulo, eu lembro de uma ocasião quando o delegado do 9º Distrito Policial puxou a ficha do Olhão. Rapaz, era um negócio impressionante. Ele grudou uma na outra e colocou assim, né, em cima da mesa dele. Paulo, aproximadamente mais de 2 metros de comprimento, a ficha corrida do Olhão. O Olhão era homicida, o Olhão era assaltante, o Olhão era ladrão, o Olhão usuário de drogas, já tinha traficado droga, e na madrugada de hoje também, Paulo, era já por volta dos 10 minutos dessa madrugada, quando um pistoleiro misterioso matou o Olhão com 6 tiros na cabeça. Uma pessoa que estava do lado dele também saiu ferida. Naturalmente que foi um acerto, não é? Possivelmente, Paulo, né? Naturalmente, né? Como você bem colocou, um acerto de contas devido a tantas e tantas que o Olhão já havia aprontado aí. Outros 4 homicídios aconteceram nesse final de semana, Alberto Peregrini. Outros 4 homicídios, Paulo, um deles por faca, o restante por tiro. Vários homicídios acontecendo aí na cidade, muita gente morrendo aí por bala, Paulo. A grande maioria também devido a acerto de contas por tráfico de drogas. Numa praça aconteceu uma disputa entre um vascaíno e uma flamenguista, 2 mulheres. A flamenguista dizia que o Vasco da Gama iria ser goleado e a outra dizia que o Flamengo iria perder para o Sport. Quem perdesse a aposta, Peregrini, ficaria fazendo um topless em plena praça. O que aconteceu depois? O que dava para ver, Paulo, eram pelhancas na praça a olho nu, para quem quisesse ver. A vascaína naturalmente perdeu a aposta e teve que ficar de topless. Era um negócio ruim de se ver. Completamente embriagada, ela deu uma volta correndo na praça, que trata-se de uma rotatória, e quando ela corria, Paulo, era o topless aparecendo e as partes da mulher superiores pulando, batendo nas coxas, inclusive. As partes superiores que você fala é os seios dela, né, Peregrini? Os seios, Paulo. Eu digo superiores entre aspas, porque já estava batendo na cintura, querido. Então tá bom, mas terminou tudo bem depois, né? Muitos aplausos depois aconteceram na praça. Que pessoal que fica ali em torno da rotatória, né, Peregrini? Restinho da rotatória. As 2 saíram abraçadas. Uma com a camisa do Flamengo de 1996
e a vascaína com a camisa do Vasco, praticamente também da mesma idade. Duas camisas velhas, inclusive. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu no final de semana na cidade. Bom trabalho para você e boa semana também de trabalho. Muito obrigado, Paulo. Estamos aí nas ruas da cidade. Daqui a pouco nós vamos voltar com essas e outras informações. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros lá em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão em Amundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo da Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canamã, Distrito de Bob, Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Agora 5h58, 25 graus é a temperatura em Manaus. 6h02 em Manaus. Mais de 8 toneladas de margarina foram apreendidos por equipes de fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor Procon Amazonas em um supermercado no bairro do Japim. O produto, segundo o Procon, estava impróprio para o consumo. A informação foi divulgada ontem. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização. Segundo os fiscais, as caixas estavam armazenadas de forma irregular fora da câmara refrigerada, desobedecendo inclusive as recomendações do próprio fabricante. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento SEMPRAD, em parceria com o espaço EPSTEM, vinculado ao NIT Brasil, abrirá inscrições gratuitas hoje e amanhã para 15 vagas do curso de Libras com ênfase em intérprete. As inscrições devem ser feitas no escritório do empreendedor na sede da Centrage. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas está com inscrições abertas para 5 processos seletivos destinados a contratar 5 docentes e um auxiliar de serviços gerais para Manaus, Parintins, Tefé e Itacoatiara. Os interessados devem realizar a inscrição no portal do Senac AM até o dia 4 do mês de agosto. A Universidade Federal do Amazonas abriu 2 editais para concursos para técnico administrativo em educação de nível médio e de nível superior. O exame disponibiliza 18 vagas para os cargos de nível médio e 25 vagas para nível superior. Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever a partir das 10 horas do dia 6 de agosto até às 17 horas do dia 21 deste mês no site da Comissão Permanente de Concursos. Mais de 2.600 vagas serão abertas no processo seletivo contínuo, o PSC, e no processo seletivo extramacro, o PSE da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. As inscrições começam no dia 16 de agosto. As provas do PSC serão aplicadas no dia 2 de dezembro e do extramacro no dia 14 de outubro, conforme divulgou a instituição. A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, SEMEF, se prepara para lançar concurso em Manaus após 22 anos sem abertura de cargos concursados. A prova é aguardada desde outubro do ano passado, quando foi anunciado no Diário Oficial do Estado a constituição de uma comissão organizadora para o processo seletivo. Ainda não há uma especificação quanto aos cargos que serão abertos ou ao número de vagas. A divulgação deve acontecer apenas nas próximas semanas. Em uma reunião realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça entre o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, e o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, foram dadas as primeiras tratativas para a atualização de um termo de convênio já existente entre os dois órgãos, que irá possibilitar ao Ministério Público de Contas ter acesso ao banco de dados utilizado pelo Ministério Público do Estado. Contendo informações de diversos órgãos do Amazonas, o sistema fornecerá ao Ministério Público de Contas um suporte de inteligência aos procuradores de contas, contendo dados e documentos que serão compartilhados visando o aperfeiçoamento das ações realizadas pelo Ministério Público de Contas. 6h05 em Manaus. Interessados em aprender mais sobre o universo cinematográfico têm até o dia 3 de agosto para realizar sua inscrição no curso Cineastas em Formação, promovido pelo Casarão de Ideias. O projeto foi um dos contemplados no edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017 da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Podem se inscrever todos os interessados a partir dos 16 anos. As aulas do curso serão realizadas durante 8 semanas, sempre no período da manhã, de 9 às 12 horas, e divididas em 2 turmas de 15 pessoas. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, que esteve no fim de semana em Carauari, Quari, Tefé e Alvarães,
discutiu questões ligadas a essa área e voltou a cobrar do governo do estado realização de concurso público para a segurança pública do estado. Segundo Maciel, defende que o efetivo das polícias militar, civil e militar seja aumentado de modo a garantir a segurança na capital e no interior, principalmente nos corredores de escoamento da droga que vem para Manaus. O município de Humaitá foi agraciado no último final de semana com a reinauguração de mais uma quadra esportiva poliesportiva, desta vez no bairro de Nova Esperança, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer. A quadra recebeu serviço de pintura, nova iluminação, readequação de espaços e acessórios para a prática de esporte, segundo informou o prefeito Erivânio Seixas. Para ele, a entrega desta quadra representa a criação de mais oportunidade de inclusão social dos jovens de Humaitá. Nós estamos criando espaços de uso coletivo para tirar os jovens das ruas por meio da prática de esporte. Foi lançada ontem a campanha de combate às queimadas 2018 com uma corrida e caminhada ecológica. O evento marcou o início das ações educativas de fiscalização, visando reduzir o impacto das queimadas nas diversas áreas da cidade, com predominância nas zonas norte e leste. O percurso da caminhada teve 2 quilômetros pelas trilhas do Parque do Mindu e ocorreu dentro da programação da virada sustentável que aconteceu nesse final de semana. Também ontem, a equipe da Divisão de Educação Ambiental da SEMAS realizou a primeira ação educativa voltada para a questão das queimadas no quilômetro 1 da estrada do Poraquequara, na zona rural de Manaus. O governador Amazonino Mendes oficializou na manhã de ontem a candidatura à reeleição durante a convenção do seu partido, PDT. A ex-deputada federal Rebeca Garcia, do PP, foi apontada como candidata a vice-governadora na chapa, aguardando apenas a convenção do PP, marcada para o dia 4 de agosto, para oficializar a condição. A convenção marcou também o fechamento de um amplo arco de alianças do PDT, simbolizados na chapa para o Senado. Essa Abraão, presidente estadual do partido no Amazonas, será um dos candidatos ao Senado na chapa. O outro será Alfredo Nascimento, do PR, que esteve na convenção como convidado e será oficializado no evento do PR, também marcado para o dia 4. Além do PR, do PP e do próprio PDT, devem figurar na chapa de Amazonino Mendes os partidos PTB, que estava representado pelo vereador Reiso Castelo Branco, o PPS, o Democrata Cristão, o Solidariedade e o Partido Verde. Essa composição deve ser o suficiente para garantir ao governador o maior tempo de televisão nas propagandas eleitorais gratuitas. Polícia. Armas de fogo, munições, motocicletas, dinheiro e até uma pele de onça foram apreendidos pela Polícia Civil em Codajás, no interior do Amazonas, durante a Operação Codajás Segura. A ação foi deflagrada no último sábado no município. 2 suspeitos foram presos. As informações foram confirmadas ontem. A operação tinha como foco combater o tráfico de drogas naquele município. A Operação Codajás Segura foi coordenada pelo delegado-geral adjunto de Chiquiri Neto e pela delegada Alessandra Braga, titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia. Alberto Peregrini conta agora o que aconteceu no final de semana e traz as mais recentes notícias da noite e desse início de manhã. Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, movimentação intensa nos pronto-socorros da cidade, principalmente no pronto-socorro João Lúcio e Platão Araújo. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, no pronto-socorro Platão Araújo, 4 pessoas, somente de ontem para hoje, deram entrada vítima de agressão física, principalmente após a rodada do Campeonato Brasileiro. Muita gente se desentendendo nos bares temáticos da cidade, como o Bar do Flamengo, o Bar do Vasco, praticamente todo o bairro tem uma situação dessa. No bairro, na Avenida Camapuã, por exemplo, Paulo, houve um desentendimento entre torcedores do Flamengo contra o do Flamengo mesmo. Eles se desentenderam, beberam e acabou um dando uma cadeirada no outro. No bairro Zumbi dos Palmares, houve também um desentendimento, outra vez, flamenguista contra flamenguista. Rapaz, quando não tem com quem brigar, o flamenguista briga é com ele mesmo. O pau comeu ontem entre as camisas rubro-negras, mas todos felizes da vida. E a frase que se mais ouve hoje no mundo do futebol é: segue o líder, o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro. Todo mundo morrendo de inveja do Flamengo e o flamenguista brigando com ele mesmo. Acidente de trânsito, queda de moto. Um homem deu uma entrada por volta de 22h30 no pronto-socorro Platão Araújo. As primeiras informações dão conta de que ele pilotava o
seu cavalo do cão uma moto 125 em alto estado de embriaguez. Ele estava completamente embriagado quando acabou caindo da motocicleta. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Um homem também deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esse homem estava bebendo com uma mulher que ele havia conhecido. Quando ela começou a dançar com outro homem, ele não gostou, em um bar localizado na zona leste, e acabou agredindo o homem que estava dançando, rodopiando no bar com essa mulher que ele acabara de conhecer no Zumbi dos Palmares. Outra pessoa que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo foi uma mulher. Paulo Guerra, ela se desentendeu com uma outra mulher e as primeiras informações dão conta de que a briga aconteceu, a pivô da confusão foi uma terceira mulher. Ambas estavam com ciúme dessa jovem que foi a pivô da confusão. Duas mulheres brigando por outra mulher. É a modernidade que chega e acaba em confusão. Pronto socorro do Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Chama a atenção também Paulo Guerra, além das ocorrências de violência, muita gente dando entrada com aquele famoso sintoma da virose, aquela febre, dor de cabeça, moleza pelo corpo e a garganta variada. Muita gente dando entrada com esses sintomas no pronto-socorro João Lúcio. O pronto-socorro João Lúcio, que recebeu uma pessoa vítima de agressão física, um homem que levou uma estacada na cabeça, uma violenta paulada. As informações dão conta de que era madrugada e esses dois homens se enfrentaram depois de uma briga de galera. Todo mundo já tinha ido para casa, os outros dois galerosos se encontraram, um armado com um pedaço de pau, sentou-lhe a paulada na cabeça de seu oponente. Outra pessoa que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, um homem que levou uma violenta facada pelo corpo. A facada pegou o Paulo Guerra e o Vintes na barriga da vítima. As primeiras informações dão conta de que esse homem está entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu, está internado no pronto-socorro João Lúcio. O estado de saúde dele é gravíssimo. As primeiras informações dão conta de que ele está partindo desta para pior. Uma briga envolvendo um homem conhecido como Eduardo. O Eduardo não vale nada. O Eduardo só quer ser magrelo, seco, metido, boçal. Ele é uma figura bastante conhecida na área da zona leste da cidade. E ontem o perigoso Eduardo, armado com um pedaço de pau, sentou-lhe a paulada em dois homens. O Eduardo foi covarde. Os dois homens estavam de costa quando ele cacetou o primeiro, cacetou o segundo e fugiu com o pau na mão, com a arma do crime em punho, um pedaço de madeira. Ele carregava o pedaço de pau quando fugia da área onde cometeu essa verdadeira tentativa de homicídio. Se você vê o Eduardo, o entregue para a polícia, o perigoso Eduardo da área da zona leste da cidade. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um corpo de um homem foi encontrado no bairro Valparaíso. Ele estava com as mãos amarradas para trás e com marcas de violência. O corpo estava completamente mutilado a pauladas e também por perfurações que não se sabe ainda se era faca ou qualquer tipo de outro objeto cortante. O homem encontrado com as mãos amarradas foi encontrado no bairro Valparaíso. Um cadáver foi encontrado com a cabeça em um
saco plástico. Lembra daquela cena lá do Tropa de Elite? Ai, cadê o baiano? O cara colocava o saco plástico. Cadê o baiano? E o cara colocava o saco plástico. O pessoal aprendeu esse negócio. E no bairro do Planalto, um homem foi assassinado com um saco preto na cabeça. Ele ainda não foi identificado. Morte na Baixada Fluminense. Não é só o Fluminense que apanha de todo mundo. Apanhou pro Ceará. E esse daqui apanhou de homens até o momento não identificado. Ele teve o corpo mutilado e foi também furado a facadas. O corpo foi encontrado na Baixada Fluminense, na Cidade Nova, área nobre da Cidade Nova, onde esse rapaz teve o corpo perfurado a facas e foi encontrado por populares no dia de ontem. Encontro macabro. No bairro da Betânia, um homem foi encontrado, um cadáver, na verdade, foi encontrado já em avançado estado de decomposição. O homem foi assassinado possivelmente a tiros. Não se sabe ainda o certo, até o momento em que o corpo foi encontrado, quem foi, por que foi que mataram esse homem no bairro da Betânia. Ele morreu lá nas proximidades da rua Magalhães Barata. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais uma morte no asfalto. E dessa vez foi na madrugada de hoje. Mais uma vítima na motocicleta. Mais uma pessoa que morre no asfalto. Mais um homem que perde a vida no asfalto da cidade. Era um motociclista. Ele vinha em alta velocidade pela Avenida do Turismo. Não se sabe ao certo. Será que algum carro o trancou? Será que ele bateu em algum outro carro? Ou será que ele mesmo perdeu o controle da máquina e acabou morrendo no asfalto? Isso quem vai dizer é a perícia que foi realizada no local e o resultado ainda não foi divulgado. Foi um gravíssimo acidente onde esse homem morreu em cima de sua motocicleta na estrada do Turismo. Me faz lembrar um acidente que ainda é muito comentado na cidade, na Avenida Camapuã, quando uma mulher completamente embriagada, ela estava completamente embriagada, bateu numa moto. Ela vinha dirigindo o carro na contramão, colidiu com uma moto e matou 2 pessoas na Avenida Camapuã. Para se ter uma ideia da violência do impacto, a moto pegou fogo lá no local do acidente. Um dos acidentes mais terríveis já acontecidos na Camapuã. O Olhão morreu! O vulgo Olhão! O conhecido Olhão do bairro Zumbi dos Palmares foi assassinado na frente da casa onde morava, na rua Doutor Pegoraro, no bairro Zumbi dos Palmares. O Olhão tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos, profissão ladrão, assaltante e homicida. O Olhão já tinha várias mortes nas costas. Ocorrências sobre roubo, ele já tinha uma ficha corrida que dava aproximadamente 2 metros. O Olhão já tinha passado dezenas de vezes na penitenciária. Da última vez, ele puxou 11 anos de cadeia e voltou a aprontar. E ontem, no começo da noite, o Olhão estava de bobeira, assistindo o jogo, depois estava por ali bebendo cachaça, cheirando bagulho, fumando bagulho, há quem diga até que o Olhão comeu. E depois ele estava sentado em frente à sua casa. Por volta de 11 horas e 50 minutos, ele batia um papo. Quando deu aproximadamente meia-noite, ele continuava bebendo. E aos 10 minutos da madrugada de hoje, apareceu o motoqueiro fantasma e disparou. 1, 2, 3, 5, 6 balaços na cabeça do Olhão, que não resistiu aos ferimentos.
e o Olhão morreu. Ele partiu dessa para pior. Depois de tanto aprontar, o Olhão carimbou seu passaporte desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito na permanência do IML. Hoje, na madrugada, chegava no IML e encontrava com Alberto Brito. Ele estava fazendo as últimas anotações no livro da capa preta. Ocorrências das mais diversas no Instituto Médico Legal, inclusive algumas por exame de corpo de delito. 2 homens que estavam bebendo ainda nessa madrugada, um deles deu entrada fazendo exame de corpo de delito. Quando a garrafa secou, um deles sentou-lhe a garrafada na cabeça de seu colega de copa. Aconteceu num bairro da periferia, num bar da periferia que rola 24 horas, mas acontece negócio de bebedeira, tem ocorrência em tudo quanto é lugar. Tem na periferia e tem também com os cachaceiros de shopping. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A fase de Lewis Hamilton ainda anda tão boa que ele brilha tanto como temporal, como na classificação de sábado, como só forte caso do Grande Prêmio da Hungria, vencido pelo inglês ontem com autoridade. Com uma pilotagem impecável, Hamilton teve o domínio total da corrida e cruzou 17 segundos à frente do segundo colocado, Sebastian Vettel, que só chegou nesta posição com uma estratégia diferente, uma difícil ultrapassagem sobre Valtteri Bottas com direito a toque nas voltas finais. Agora Hamilton soma 213 pontos contra 189 de Vettel. 2 semanas após realizar exames e assinar contrato com a Juventus, Cristiano Ronaldo volta a Turim agora para ficar. O astro português realizará seu primeiro treino como jogador da Velha Senhora nesta segunda-feira, junto de Paulo Dybala e outros nomes importantes do clube italiano que estiveram na Copa do Mundo e receberam um período maior de férias. O restante do elenco segue em solo americano, onde disputa a Copa Internacional dos Campeões. 4 dias depois de completar um ano no comando do Vitória, Wagner Mancini foi demitido pela diretoria do clube. Contratado em 25 de julho do ano passado, o treinador perdeu o cargo após a derrota por 4-1 para o Atlético do Paraná neste domingo. O técnico já estava em posição delicada desde o último domingo, quando o rubro-negro foi goleado pelo Bahia por 4-1 na Arena Fonte Nova. Os jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 1, Grêmio também 1. Santos 0, América Mineiro 1. Vasco 1, Corinthians 4. Cruzeiro 0, São Paulo 2. Flamengo 4, Esporte Clube Recife 1. Atlético do Paraná 4, Vitória 1. Internacional 3, Botafogo 0. Palmeiras 3, Paraná Clube 0. No complemento da 16ª rodada, o Atlético Mineiro joga hoje contra o Bahia lá na Fonte Nova. Após o jogo de ontem, o Flamengo segue líder com 34 pontos, seguido do São Paulo com 32. O Internacional é o terceiro com 29, o Grêmio é o quarto com 27 pontos. Os jogos da Série C. Remo ganhou do ABC 1-0. Ipiranga 3, Cuiabá 0. Botafogo da Paraíba 1, Atlético Aquiliano 0. Últimas notícias. O Banco Central divulga hoje as contas do setor público consolidado que englobam o governo federal, estados, municípios e empresas estatais no primeiro semestre. Em maio, as despesas superaram as receitas em 8,224 bilhões de reais. Desde janeiro, o déficit primário é de 933 bilhões de reais. Após ter recuado 0,52% em 2017, o índice de inflação mais usado para corrigir os reajustes dos aluguéis subiu com força este ano e já acumula alta de 6,93% nos 12 meses encerrados em junho. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em baixa de 0,74%. aos 22.544,84 pontos. As principais bolsas asiáticas fecharam na maioria em território negativo nesta segunda-feira, influenciadas pela jornada negativa nas bolsas de Nova York na última sexta-feira, quando o setor de tecnologia mostrou fraqueza. Além disso, investidores mostravam-se cautelosos à espera da decisão de política monetária do Banco do Japão,
Há também expectativa nas praças asiáticas por outros anúncios importantes na política monetária global em semana de reunião de política monetária do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano e do Banco da Inglaterra. O índice de sentimento econômico da zona do euro, um agregado da confiança do consumidor e das empresas, recuou de 112,3 em junho a 112,1% em julho, na mínima em quase um ano, porém acima da média histórica, informou nesta segunda-feira a Comissão Europeia. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O governo federal gasta mais de 700 milhões ao ano com folha de pessoal. Os resultados do financiamento estudantil FIES do segundo semestre de 2018 saem nesta segunda-feira. Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão divulgados no site do programa. Nesta edição são oferecidas 155 mil vagas de financiamento, sendo 50 mil com juros zero. O governo federal gasta mais de 700 milhões ao ano para reembolsar empresas estatais que cederam funcionários ao executivo. Hoje há quase 6 mil empregados das estatais não dependentes que atuam em ministérios, Planalto e outros órgãos federais, segundo o levantamento do Ministério do Planejamento feito a pedido da Folha de São Paulo. O governo tem que fazer reembolso às estatais que são classificadas como não dependentes do Tesouro, com os valores referentes a salário, gratificações adicionais de tempo de serviço e contribuição para o FGTS, entre outros. A existência de 300 carreiras no executivo é apontada pelo governo como um fator que engessa a gestão das pessoas, porque dificulta o processo de alocar os funcionários para áreas com maior demanda. 6h40. Fortaleza vive há 3 dias uma onda de violência com ataques a ônibus e prédios públicos. Foram mais de 10 coletivos queimados na capital cearense desde a última sexta-feira. 3 suspeitos foram presos e a polícia investiga a ligação da ação dos vândalos com a morte de criminosos durante ações policiais no Ceará. Uma passeata ontem em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, protesta contra a violência que atinge as mulheres negras em todo o país. Segundo dados do Atlas da Violência 2018 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de homicídio de mulheres negras no país é de 5,3 por 100 mil habitantes. O número é 73% superior ao registrado entre as mulheres não negras, cuja taxa de homicídios é de 3,1 por 100 mil habitantes. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas após a queda de uma aeronave de pequeno porte no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no início da noite de ontem. Houve uma explosão assim que o avião bateu no chão. Segundo os bombeiros, a vítima fatal é o piloto Antônio Traverse. O avião de prefixo PPSZN é um bimotor King Air C-90 com capacidade para 7 passageiros que pertence à Videplast, é empresa de plásticos com sede em Santa Catarina. Segundo a ANAC, a aeronave foi fabricada em 2008 e estava em estado regular. A população mundial terá consumido todos os recursos naturais do planeta Terra no próximo dia 1º de agosto, anunciou a Organização Internacional Global Food Network, que anualmente calcula o dia da sobrecarga da Terra, ou seja, a data em que passamos a consumir de um planeta mais recursos do que ele pode oferecer. De acordo com a entidade, para satisfazer as necessidades da população global, seria preciso ter uma terra e mais 70% de outra. O balanço dos incêndios que castigam a Grécia este mês subiu para 91 mortos, enquanto 25 pessoas continuavam desaparecidas, indicou o porta-voz dos bombeiros Stavroula Maliri neste domingo. Essa é a primeira vez que o número de desaparecidos é sistematizado, embora alguns possam estar entre as 28 vítimas cujos corpos estão sendo examinados por peritos, disse a Associated Press, o porta-voz da Agência de Defesa Civil, Spiro Giorgio. O embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang,
afirmou em entrevista à Agência Brasil que as autoridades chinesas têm toda a vontade de buscar com as autoridades brasileiras uma solução para diminuir ou eliminar as sobretaxas a produtos brasileiros como a carne de frango e o açúcar. Essa é uma questão técnica, precisa de negociação conjunta entre os órgãos relacionados e especialistas para encontrar uma solução adequada, afirmou o embaixador. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar dos advogados do ex-governador do Paraná, Beto Richa, para que o inquérito que apura se Richa cometeu crimes no processo de licitação para a duplicação da PR 323 seja retirado da vara do juiz federal Sérgio Moro. A descriminalização do aborto volta à pauta do STF, do Supremo Tribunal Federal, no próximo mês, com audiências públicas comandadas pela ministra Rosa Weber, em processo no qual o pessoal pede que seja permitida em todo o país a realização do aborto até a 12ª semana de gravidez por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhum tipo de autorização legal. Os colégios eleitorais do Zimbábue abriram nesta segunda-feira para eleições históricas por serem as primeiras às quais Robert Mugabe, que liderou o país entre 1980 e 2017, quando renunciou, não está entre os candidatos. A votação, que compreende eleições presidenciais, legislativas e municipais, começou às 7 horas no horário local, 2 horas no horário de Brasília. Foram convocados para votar 5,6 milhões de cidadãos. A votação, que compreende eleições presidenciais, legislativas e municipais, começou às 7 horas. Foram convocados para votar 5,6 milhões de cidadãos. Cerca de 300 voos foram cancelados e mais de 32 mil pessoas ficaram retidas no aeroporto de Munique entre a manhã de sábado e a tarde de ontem, porque uma passageira entrou na área restrita de embarque sem passar pelo controle de segurança. O incidente levou à evacuação do Terminal 2 do aeroporto, o segundo maior da Alemanha. Dezenas de voos tiveram atrasos, alguns de até 7 horas, logo no início das férias de verão, na Baviera. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que poderia permitir que o governo federal paralisasse suas atividades se os democratas se recusarem a apoiar grandes mudanças nas leis de imigração que seu governo quer. O relatório apresentado hoje pelas autoridades da Malásia não descarta a participação de terceiros no desaparecimento do Boeing MH370 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo no dia 8 de março de 2014. Não podemos excluir a participação de uma terceira parte, declarou o chefe da investigação oficial, o Malaikoke Sochon, em entrevista coletiva. O voo MH370 ia para Pequim e acredita-se que, após mudar de rumo, acabou caindo no Oceano Índico. As equipes de resgate da Indonésia tentam nesta segunda-feira retirar mais de 500 montanhistas que ficaram isolados no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, onde ontem um terremoto de 6,4 graus de magnitude causou pelo menos 14 mortos e deixou 162 pessoas feridas, além de causar vários danos em imóveis. As avalanches e deslizamentos de terra provocados pelo terremoto bloqueiam o caminho de volta dos escaladores, segundo o registro ao que a agência F teve acesso. Apesar disso, nenhum deles se encontra em perigo. Pelo menos 2 helicópteros foram usados para as tarefas de salvamento, que já conseguiram retirar do local outras 246 pessoas, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Puriol Nugroho, nas redes sociais. 6 horas e 47 minutos em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal teme caos logístico se Lula for liberado para debater eleição. A Folha de São Paulo. Avião de pequeno porte cai no Campo de Marte, em São Paulo. Piloto morre. O Estado de São Paulo. Cabral recorre a Temer para pedir transferência de Bangu. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense estampa. Instagram substitui os antigos santinhos de candidatos nestas eleições. O que diz o Valor Econômico em primeira página? Cristiane Brasil acusa o judiciário de criar dicionário de crimes. Jornal do Comércio, lá no Recife. Família aguarda pagamento de translado para enterrar estudante pernambucana morta na Nicarágua. Fortaleza, Diário do Nordeste. Suspeitos queimam mais ônibus e atiram contra prédio da Cefaz em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Granizo danifica casas em Passo Fundo e Caxias do Sul. O Brasil Econômico. Já vendido em 3 países, Coca-Cola de café é lançada no Brasil. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Uma eleição do tamanho do Amazonas. A crítica. Disputa pelo governo. Amazonina e Wilson acirram jogo eleitoral.
Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição operação de áudio Hamilton Cabral e Hernandes Sampaio. E as reportagens com Alberto Pellegrini. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.